não assista se for torcedor mimimi. Torcedor raiz tem que saber o que é o futebol de verdade no século XXI. Domina Roberto Carlos, boa finta, vai se filtrando, uma falta na área, penalidade máxima, indiscutível, insofismável. Ele. O jogador Roberto Carlos, Petri, fez duas boas jogadas. Agora, o futebol é jogado de uma forma suja. Eu vou mostrar para vocês, baseado de informação que já foi noticiada há algum tempo, mas estou trazendo para vocês para que ficar mais forte e evidente o que está acontecendo com o Santos sobre interferência do Juliano Bertolucci com os jogadores e também com treinadores. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Paladino e o papo aqui é de Santista para Santista. Bem, o tema do vídeo de hoje é algo que já vem me inculcando já há algum tempo sobre as mazelas do futebol. Será que de fato existe mesmo a presunção da inocência, no qual você não é culpado até que seja julgado, mesmo com evidências cabais? Mesmo quando tem conversas que te acusam, você ainda usará a presunção da inocência? Um dos maiores empresários do futebol brasileiro, também mundial, Juliano Bertolucci, que manda e desmanda, não só no Santos, mas também nos outros clubes do cenário brasileiro. Então fique aí comigo, desde já eu te peço like e se inscreva no canal. Conteúdo assim é muito difícil, porque você tem que dar a sua cara aqui, e ninguém gosta de falar e acusar e levantar supostas acusações. Só que aqui não são supostas acusações. São acusações sérias, graves, e que o Ministério Público, e vou falar no longo do vídeo, acusou, tá? Alguns anularam a acusação, tá? E vou falar também onde foi anulada. Então, pessoal, isso é para dar para você aí a dinâmica do vídeo de hoje. Tá? Usualmente falamos do Santos, da vitória, contratações, falamos também sobre jogos, né, o próximo jogo, mas hoje o assunto aqui é mais sério. Peço para que você compartilhe esse vídeo com mais santistas, para que eles possam saber de fato o que está acontecendo, não só nos outros clubes, porque a nós pouco importa, né? Nosso foco é Santos, mas no Santos é o que importa e o que realmente eu vou falar. Então, se o papo aqui é Santos e Santista para Santista, com todo o respeito, eu lhe peço que se inscreva no canal, ajude a bater nossa meta de 10 mil inscritos para poder sortear aqui R$1.000 para vocês. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe seu like, ok? Bom, também sem antes, tá? Eu não falo de bet, porque bet deu mal, né? Bet tá dando mal, né, o Bruno Henrique? E jamais falarei de bet aqui no canal, porque respeito você. Se estou levantando questões duvidosas, para não falar cabais, factuais, é porque eu não vou fazer a mesma coisa. Mas vou falar agora do patrocinador que pode mudar a sua vida. Se você tem o sonho de ir para os Estados Unidos, consulte a RP Consultoria. O Rogerinho Pinheiro pode te ajudar com visto. Se você tem um sonho de trabalhar, estudar ou até mesmo conhecer os Estados Unidos, você já pode ir com o visto ali adequado para a sua posição. Consulte o @Rogerinho Pinheiro da RP Consultorias, que ele tem experiência em obtenção e te dará a maior possibilidade de você ter o seu visto para os Estados Unidos. E ele chegou nos Estados Unidos e teve o seu green card no mesmo dia pelo seu processo que ele mesmo fez, tá? Então ele, Rogerinho Pinheiro, tem ali
experiência no assunto. RP Consultoria, essa eu confio. Um forte abraço, Rogério. Boa, rapaziada, parando aqui para mostrar para vocês, é a nossa nova loja, é a C10 Store. Você pode comprar a sua camisa nessa nossa promoção de R$ 59,90 por R$ 29,90. Claro, você pode fazer a sua escolha. Você clica aqui, você vai na hora de comprar, você tem essa camiseta branca, que linda, diversas cores. Só você escolher aí, tá? Chegar no seu botão de comprar e na hora você vai ver o tamanho que tem aqui, se fica bom o caimento, tem as medidas também aqui para vocês e o preço demais, né? De R$ 59,90 por R$ 29,90, né? E logicamente enviaremos para você, né? C10 Store, o básico que funciona. Lembrando que você fazendo a sua compra tem 10% de desconto. Valeu! Então vamos falar sobre ele, um dos maiores empresários, o mais influente aqui no Brasil e um dos maiores empresários do mundo quando se trata em jogadores técnicos, né? Giuliano Bertolucci. Nascido no sul do Brasil, com influência inegável no futebol brasileiro, tudo isso se deve às conexões feitas na base para moldar a carreira sólida como agente de jogador de futebol. Palmeiras, São Paulo, Santos, Futebol Clube e Flamengo, essas é apenas algumas equipes que são clientes do agente considerado um dos melhores no ramo. A lista de clientes é enorme e ele, que tem essa habilidade de identificar talentos e facilitar as transferências, tem ajudado a realizar sonhos de muitos jogadores e clubes do Brasil e do mundo. Com o seu sucesso, Giuliano Bertolucci alcançou fortuna e sua riqueza pessoal é estimada em bilhões de dólares. Felipe Luiz, Neymar Júnior, Lucas Paquetá, esses são apenas alguns nomes que estão na lista dos atletas do Giuliano Bertolucci. Ele já intermediou em certos momentos. Tanto é que na vida empresarial a nível internacional, ele é o responsável por levar o Neymar a times da Europa. Tanto Giuliano Bertolucci quanto Pini Zahavi são um dos principais agentes do Neymar na carreira internacional. O seu pai cuida da sua carreira no Brasil. E também ele representa técnicos como Fernando Diniz, Tite e Jorge Sampaoli. Vale lembrar que com a sua experiência no futebol europeu, ele, Giuliano Bertolucci, também, já fez algumas transações, inclusive a do Neymar, que saiu do Santos para o Barcelona, foi tida como uma das maiores da história no nosso cenário mundial. E também a outra foi a transferência do Felipe Coutinho para o Liverpool e posteriormente para o Barcelona. Então você entende que ele tem um livre acesso no cenário europeu e com muita facilidade no Barcelona. O Barcelona, quando fez essa transação no Santos, foi uma transação muito obscura. Tanto o presidente do Barcelona foi punido, a justiça também chegou a cogitar a punição do Neymar, e no Brasil o Santos não foi punido porque a justiça é muito branda. Mas o que ficou naquele ano, e aliás que manchou a história ali do Santos, foi essa obscuridade na transferência do Neymar Júnior para o Barcelona. Aliás, qual foi o real valor? Até hoje não foi dito. E outra, se teve realmente o acordo de 2 amistosos com o Barcelona, um acordo que foi feito quando selado o acordo da venda do Neymar. O valor X com 2 amistosos. Um foi realizado, o outro não. Será que o Santos pediu uma garantia em dinheiro ao não exercer a partida que teria como direito de mais um amistoso contra o Barcelona? Tudo isso é muito obscuro quando se trata de Santos Futebol Clube e a transparência para com os torcedores. Mas
Vamos devagar para que você possa entender. Vale lembrar que tudo isso é informações que você pode ter aí, como eu fiz isso esmiuçando no Google. Tudo com fontes, mais de uma fonte, tá? Fidedignas. Logicamente, para isso, levou tempo. Então, eu lhe peço, like, compartilhe e se inscreva no canal para que possamos chegar. E possível, dar aquele hype para que possamos hypar um pouco mais rápido e chegar aos 10 mil, ok? Com isso, algumas alegações sobre Bertolucci surgiram no futebol brasileiro. Como é Brasil, nada foi ou será aprovado. Alegações extras de transferências controversas, a fim de causar manipulação de resultado. Não é manipulação, porque é no plural. Manipulações de resultados. Outra acusação feita foi na transação que envolveu Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, até então era do Corinthians, para o Benfica. O Ministério Público de Portugal denunciou Luiz Felipe Vieira, ex-presidente do Benfica, por ter embolsado algo em torno de 64 milhões em comissões ilegais divididos com agentes de jogadores. E um dos agentes em questão era Giuliano Bertolucci. Vale lembrar que Giuliano Bertolucci é herdeiro da Lorenzetti. Lorenzetti, que fabrica, entre outras coisas, chuveiro. Não ajudou o Santos a fazer a reforma com chuveiro, mas tem ajudado o Santos a trazer jogadores, que eu vou falar para vocês, os jogadores, a ajuda que o Giuliano Bertolucci fez com o Santos, tá? Aguardem. E em 2023, estima-se que a Bertolucci Sport, a agência essa que é do Giuliano Bertolucci, junto com André Cury, tá? André Cury também é um empresário que tem a sua agência. Então, estima-se que a Bertolucci Sport, junto com André Cury, tem mais de 300 milhões de reais para receber de times brasileiros. Então, esses dois empresários, Giuliano Bertolucci, da Bertolucci Sport, e André Cury, têm ali 300 milhões a receber de clubes brasileiros. O único clube que não deve para esses empresários é o Clube de Regatas Flamengo, que não deve para esses empresários. A agência Bertolucci Sports conta com 71 jogadores, sendo que desses 71, 63 são de alto nível. O seu faturamento em 2023, no segundo semestre, foi algo em torno de 684 milhões de euros. Repetindo, hein? Faturamento da Bertolucci Sport no segundo semestre de 2023, tanto dito por Will Dantas, próximo a ele, naquele segundo semestre de 23, faturamento da agência Bertolucci Sports foi algo em torno de 684 milhões de euros. E com tudo isso, fama, fortuna e poder, ele obviamente teria condições de comprar um time de futebol. Giuliano Bertolucci assim fez. Comprou 92% das ações da Ferroviária de Araraquara e transformou em SAF. Fazendo ali o seu primeiro clube. Dono desse clube está tentando e mudando o patamar depois de fazer um quadro associativo, está querendo levar a Ferroviária para o nível mais alto do futebol nacional. E como tudo isso é obscuro, né? Lembrando aqui que André Cury e Bertolucci são amigos desde a infância. Desde os 8 anos de idade, eles já se conheciam, estudaram no mesmo colégio, frequentavam as mesmas praças, as mesmas escolas, tinham praticamente os mesmos costumes, os mesmos hobbies. E lembrando que foi o Bertolucci que levou o Fernando Diniz para o Fluminense. Vamos ver e vamos detalhar essa operação.
Giuliano Bertolucci é tão forte, tão empoderado, que ele, primeiramente, levou o Fernando Diniz para o Fluminense e, tempos depois, foi um dos responsáveis por também levar Fernando Diniz a ser treinador da seleção brasileira. Já como treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz, em uma das suas convocações, não podia fazer nada de diferente. Para agradar o seu patrão, por ter colocado no cargo da seleção brasileira, dos 23 convocados para a seleção, 7 jogadores eram da Bertolucci Sports. Entre eles, o mais contestado, Matheus Cunha, que em 41 jogos marcou apenas 3 gols. Aí a gente começa a entender que seleção brasileira é balcão de negócio. Também vale a pena lembrar que em 2019, Bertolucci e mais 12 pessoas foram acusados de desviar dinheiro do Internacional de Porto Alegre. Tá? Mas, como no Brasil tudo acaba virando pizza, o processo foi anulado pela justiça brasileira. Os empresários se aproveitaram dos clubes e se aproveitam dos clubes desde 1995, quando entrou em vigor a Lei Pelé, tirando poderes do clube e dando poder a empresários. Ali, empresários se apropriam de jogadores e deixam o clube cada vez mais fadados à falência. Aí, rapaziada, agora eu quero falar com você, santista. Quando o Neymar saiu do Santos, em 2013, Bertolucci estava também ali, até porque ele era o empresário a nível internacional. E o Santos teve um prejuízo. Já começa mais ou menos por aí para você entender. Depois, mais recentemente, vou falar agora bem recentemente, ele vendeu Giuliano Bertolucci, vendeu o David Washington para o Chelsea, junto com o Ângelo. E ali também, naquele pacote, teve a venda de mais um outro jogador, se eu não me engano, foi Marcos Leonardo, que no total foram mais de 240 milhões de reais. Você acha que o Santos pegou esse dinheiro? Porque o Santos não tem CT desde quando é Santos. E o CT do Santos, a área do CT que o Santos paga aluguel para a União, está avaliada em 70 milhões de reais. Se o Santos quisesse mesmo comprar, e se o presidente em questão, Marcelo Teixeira, quisesse comprar, dinheiro ele teria. Bertolucci trouxe Diniz para o futebol, queria trazer Sampaoli e agora está querendo trazer Diniz de volta. Primeiro, em 2024, pós-rebaixamento, o Santos não tinha dinheiro, já tinha até pedido a cota de televisão antecipada de 2024 para pagar a folha salarial de 23. Como o Santos caiu, jogadores saíram, alguns tinham que aceitar reduzir o seu salário e aumentar por um ano o seu contrato com o Santos. Esses foram, claro, Morelos foi um deles, Pituca, Soteldo, Júlio Furques, tá? Mais alguns outros jogadores. Giuliano Bertolucci, você acha que não emprestou dinheiro? E outra, trouxe jogadores para ali ajudar o Santos. Jogadores esses que não estavam na vitrine de futebol, que não eram renomados, mas para o Santos, que não tinha condições de contratação ali forte, uma contratação boa, aceitou. Veio o Patrick. Veio outros jogadores que eram, né, do Giuliano Bertolucci. Tanto é que agora, quando o Santos foi renovar com o Souza, lateral esquerdo, que é do Giuliano Bertolucci, ele não queria renovar. Por quê? Quando o Jair tinha proposta do Benfica, ele queria que fosse realmente feita a venda, mas o presidente vetou, porque até então o Joaquim teria saído. Não poderia ficar sem 2 zagueiros e os 2 titulares. Ele segurou. E aí o Wendel Silva estava sendo ali requisitado
O Santos estava interessado pelo atleta. E quem era o representante? Bertolucci, que não quis trazer o jogador. Para ser selada essa contratação do Santos com o Wendel Silva, o Santos teve que fazer uma engenhosidade. Qual foi? Renovar o contrato do lateral esquerdo Souza. E que na próxima janela vendesse o zagueiro Jair para a Europa. Sobre essas condições, no próximo ano, vender o Jair para a Europa, o Santos aceitou e o Bertolucci trouxe então o Wendel Silva para o Santos. Tanto é que foi feito assim a renovação do lateral esquerdo Souza e também logo em seguida foi feita a venda do Jair. E o Jair não queria ir para o Botafogo, queria ir para a Europa. E o Textor falou que era o pulo. Botafogo e Europa. Então ali você entende um pouco sobre esses meandros, os macetes do futebol. O futebol deixou de ser popular. Está sendo tão caro quanto tênis, Fórmula 1 e outros esportes caros. Mas temos que falar agora da realidade do Santos. O interesse do Santos em Tata Martino, técnico que já treinou a Argentina, treinou o Barcelona e que saiu do Inter Miami e está desempregado. O Santos, sem técnico, foi atrás do Tata Martino. Saiu a especulação que dentro da cúpula santista há rejeição ao nome do argentino. E quem rejeita esse nome é Pedro Martins, CEO do clube. Quem é Pedro Martins? Filho do ex-prefeito de Araraquara, no qual está a Ferroviária. Ou seja, amigo direto do Bertolucci. Que não é de se estranhar que o Santos tinha tanta dificuldade de buscar um treinador com Alexandre Galo, com Paulo Brax. Tanta dificuldade que o próprio Brax foi para a Argentina tentar o Quinteiros. O próprio Galo foi com o Léo para Portugal trazer jogadores que não tinham essa facilidade de negociação. Mas vamos falar sobre técnico. Tá? A dificuldade de contratar técnico era tamanha que o Galo foi mandado embora. E, magicamente, num belo final de ano, praticamente Natal para Ano Novo, Marcelo Teixeira, totalmente ingênuo, não sabe de nada, não fez nada, ama o Santos e quer zelar do Santos. Marcelo Teixeira pega o telefone e conversa com Pedro Martins. Sendo que Marcelo Teixeira já tem ali amizade com o Bertolucci há muito tempo. Será que Bertolucci não sugeriu o CEO no Santos? Ele magicamente, tá bom, presidente, eu aceito a proposta. É uma honra. Lembrando que ele não era CEO, o que dava as cartas no Botafogo. Ele teve uma passagem de 41 dias no Vasco. Não era um CEO com representatividade, com poder, com força, com experiência. Começou no time do Bertolucci, como diretor de futebol, gerente de futebol. E aí, foi pro Vasco, foi pro Botafogo, não rendeu, veio pro Santos. Para valorizar, né? Aí, magicamente, em uma semana, aliás, foi contratado, né? No dia seguinte, trouxe o Caixinha. Foi apresentado, trouxe o Caixinha. Botafogo queria, Grêmio queria. O Santos, conseguiu o técnico. Parabéns, Marcelo Teixeira. Chegou o Pedro Martins. É isso aí. Deu com a mão, tomou com as duas. Preste atenção. O Santos tem uma dívida com esse empresário de 18 milhões de reais. Só com ele. Só com ele, 18 milhões de reais. Mas, vamos lá. Esse CEO, Pedro Martins, trouxe o técnico Pedro Caixinha, que de uma hora para outra começa a pedir Thiago Maia e Bertolucci. David Washington, Bertolucci.
Empurrou o Luizão pro Santos. Vendeu o Jair pro Botafogo. Perder de vista. Nem sabe se vai receber. Mas, como ele é empresário, a dívida que o Santos tem, você assume a responsabilidade. A dívida que eu tenho com você, se ele não receber como você quis, mas é o mundo do futebol, tá, rapaziada? Esse é o mundo podre do futebol. Entre outros jogadores que teve aí, que tem no Santos, que ele trouxe, tá? Que ele trouxe. O Juliano Bertolucci é, na visão de alguns, o salvador. Mas pro santista, se for raiz mesmo e observar, ele é nocivo pro Santos. E tá acabando com o Santos Futebol Clube. Tá? E aí, magicamente, o Caixinha faz uma temporada horrível, 3 meses, é demitido, surgem vários nomes. O Diniz tá ganhando força. Pedro Martins, CEO, não quis Tata Martins para treinar o Santos, mas vê o próprio Fernando Diniz, que teve a passagem horrível no Santos. 27 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 29 gols tomados, 29 gols feitos. Saiu depois da derrota na Arena Pantanal diante do Cuiabá por 2-1. Foi mandado embora. E agora surge como o mais forte para assumir o Santos. Vale lembrar que São Paulo também é representado pelo Juliano Bertolucci. Mas ele não quis vir porque dizem aí que o Neymar não queria a contratação dele. Estranhamente, né? Muita coisa acontece no Santos, o vídeo tá ficando longo, eu sei que, né, se eu me estendo e você pode não gostar do vídeo mais longo, assim, mas espero que você tenha gostado. Mas torcedor do Santos, fique de olho. Presidente tá lá, mas não é ele que manda. Ele está arriado, acuado, sem dinheiro, com dívida. Do outro lado, empresário, multimilionário, que pode comprar o time de futebol. Meu receio é que ele seja a SAF com o Santos, o dono da SAF, junto com o pai do Neymar. Aí estamos mal pagos. O pai do Neymar não teve sucesso com o Monte Azul. Ele é dono, junto com o Emerson Sheik, da SAF do Monte Azul. Juliano Bertolucci tem dinheiro e faz um grande papel com a Ferroviária. A Ferroviária está jogando, está buscando voltar para a elite do futebol paulista. Mas não sei se será uma boa para o Santos. Eu me despeço por aqui. Esse foi o nosso vídeo. Like, comenta e compartilha. Santos sempre Santos. Enquanto tiver falar a verdade sobre o Santos e sobre quem está atrapalhando o Santos, aqui estarei. Sem medo de ser calado. Sem medo de ser cancelado. Pelo Santos, vale tudo. Abraço.